Início de ano, volta às aulas, para as mães dos autistas é uma verdadeira via sacra. Às vezes, não deveria, mas é, na prática, muito difícil conseguir vaga em escolas públicas e particulares para alunos autistas. Qual é a consequência de negar vaga à criança autista? Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, mas hoje eu estou trazendo para você uma notícia. Eu vou repisar os assuntos que eu tratei nos outros vídeos que eu gravei sobre as consequências de se negar vaga à criança com deficiência nas escolas públicas e particulares, mas eu vou trazer um caso concreto aqui, com um desfecho que está sendo cada vez mais recorrente no Poder Judiciário. Olha bem, negar matrícula à criança com transtorno do espectro autista é proibido por lei. Toda vez que você nega uma matrícula a uma criança com deficiência, e aí não importa se você está negando numa escola particular ou se você está negando numa escola pública, de qualquer maneira você está cometendo um crime. Crime de discriminação. Se não for outro, pior, tá? Além de estar cometendo um crime, você também está cometendo uma infração administrativa. Essa infração administrativa resulta numa multa para quem praticou o ato de negar a matrícula entre 3 e 20 salários mínimos. Então você já começa com uma multa de 20 salários mínimos. Mas quem é que pode ser o sujeito que vai levar essa multa? É tanto o gestor da escola particular quanto o gestor da escola pública. Ambos respondem pela multa. Agora, tem uma diferença de consequência conforme o gestor seja de uma escola particular ou de uma escola pública na reincidência. Da primeira vez que nega a matrícula, nos dois casos é a mesma consequência, multa de 3 a 20 salários mínimos, está na lei. Agora, se houver reincidência, a pessoa faz isso 2 vezes, ela nega a matrícula para uma pessoa com TEA e depois ela torna a negar para outra pessoa, por exemplo, aí ela vai sofrer um PAD, se ela for servidora pública, estiver na rede pública, e nesse PAD ela poderá perder o emprego, o serviço público. Ela pode ser expulsa do serviço público através de um processo administrativo disciplinar. Agora, no geral, fora essas consequências administrativas, consequências criminais, existe outra consequência? Existe sim, que é a responsabilização civil através do Poder Judiciário. No estado do Espírito Santo, uma mãe tentou matricular o seu filho numa escola. Aí a escola negou a vaga. A escola disse que não tinha a estrutura necessária para atender crianças especiais, crianças com TEA. Eu não sei se você assistiu meu vídeo ou meus vídeos que falaram sobre isso. Essa pergunta era recorrente. Até profissionais da educação me perguntavam, vem cá, você está dizendo que a lei proíbe de negar matrícula a criança com autismo. Mas e se for verdade? E se não tiver vaga? E se a escola particular não tiver estrutura para poder oferecer uma educação de qualidade para aquela criança com TEA? Como é que vai fazer? Aí eu me lembro que na época eu respondi, se vira! A lei manda, não tem esse negócio, não tem essa justificativa, não tem vaga, arranja. Ah, mas eu não tenho nem espaço físico suficiente para colocar crianças autistas. Faz um puxadinho, constrói uma nova sala, se vira. Aí não tenho estrutura, arranja estrutura. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pede emprestado, se vira, tem que ter. Gente, educação, quando você escolhe estar no ramo de educação, não é como se você estivesse montando um supermercado. No seu supermercado, o governo não vai interferir que tipo de mercadoria você vai vender e qual o preço você vai vender. O Estado não vai dizer para você como é que você deve trabalhar. É claro que o Estado, a vigilância sanitária, vai impor algumas regras ali para a segurança dos consumidores, mas não vai interferir no seu negócio, sabe? Mas aqui não, educação não é varejo, educação não é atacadão. A educação é um serviço público de interesse do Estado. O serviço é prestado pelo Estado. O Estado é o titular desse serviço. Entende? A escola particular, ela pode até prestar o serviço à pessoa particular,
ao consumidor de serviço de educação. Só que esse serviço é do Estado. E por que é do Estado? É porque você só abre a sua escola se o Estado deixar. Você não pode abrir uma escola sem a autorização da diretoria do ensino correspondente ou do órgão credenciador do Estado. Ninguém pode chegar e abrir uma escola. Eu estou falando de escola de ensino regular, tá, gente? Quando a gente fala em cursinho de inglês, escolinha de inglês, isso aí é outra coisa, isso aí é curso livre. Curso livre não é reconhecido pelo MEC, não tem diploma, não tem programa educacional a seguir. Mas educação, a educação básica, a educação curricular nacional, que a pessoa estuda, né, que tem um ensino básico, tem o fundamental, tem o ensino médio, o ensino superior, você não dá aula, você não abre escola sem autorização do Estado. Então o serviço é do Estado. E exatamente por ser do Estado, é que o Estado impõe regras, e regras rígidas. Afinal, o Estado é o titular desse serviço de educação. Pois bem, se vira é a providência que o operador privado de educação tem que tomar quando ele se dá com essa questão. Olha, quero matricular meu filho autista aqui, eu não tenho vaga para criança especial. Às vezes o argumento é, não tenho vaga, às vezes eu não tenho estrutura. Muitas vezes o motivo real é que ou a escola não quer gastar, ou a escola tem medo de perder clientes, ou seja, de ter outros alunos típicos que possam se desmatricular por causa da convivência com as crianças especiais, com as crianças com deficiência. É lamentável que isso aconteça no século XXI, mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito. Essa escola do Estado do Espírito Santo foi condenada a pagar quase 70 mil reais, 67.200 reais de indenização por danos morais, por recusar a matrícula de uma criança com transtorno do espectro autista. Isso aconteceu em Barra Velha, uma cidade do litoral capixaba. No processo, na sua defesa, sabe o que a escola alegou? Ela alegou do jeitinho que eu exemplifiquei aqui para você. A escola falou assim, ó: olha, nós não temos estrutura para atender o aluno e, além do mais, a gente precisa dar uma olhada na documentação médica antes de decidir sobre a matrícula. Ou seja, já disse que não tinha estrutura, mas aí foi, para não dizer diretamente que estava negando, deu uma enrolada, né? Deu ali um roteiro burocrático para a família seguir, trazia uns documentos e tal. Enfim, o que, na minha opinião, até aprofunda a discriminação, né? Que a pessoa vai ver qual é o prejuízo funcional do aluno para depois decidir se matricula ou não. O juiz, na sentença, disse o seguinte: a recusa em matricular aluno com TEA, sob argumento de inviabilidade de inclusão, configura um ato discriminatório grave, que causa sofrimento e prejuízos não apenas à criança, mas a toda a sua família. Então, gente, fica aí a dica para quem está no ramo da educação. Não pode negar, não importa o pretexto. Gente, eu já fui muito criticado, como dizem os jovens, vocês falam, hateado. Hate, de hater, né? Muito odiado em vídeos que tratam desse assunto, porque eu percebo que não só os donos de escola particulares, mas também alguns operadores da educação, servidores públicos, professores, têm muita dificuldade na lida com a criança com deficiência na sala de aula, na sala comum do ensino regular, né? Porque tem a inclusão como é regra geral, tem crianças autistas, por exemplo, de vários graus de suporte, e alguns para os quais o professor não está preparado para lidar. Então, comentários do tipo, abre aspas, você é advogado, leva um autista para seu escritório para ele bater a cabeça na parede, fecha aspas. Abre aspas, você não sabe o que é estar na sala de aula com crianças com deficiência, é horrível, nós não somos pagos para isso, fecha aspas. E às vezes comentários até bem mais violentos, né? Virulentos do que esses dois que eu acabei de reproduzir aqui. Mas o fato é que a escola, a administração pública, quando eu falo de escola pública, tem que capacitar o professor. E se precisar de servidores auxiliares, tem que contratar e disponibilizar, para que seja possível operacionalizar a inclusão da maneira como consta na lei.
Aí diz o professor, quem fez a lei nunca deu aula. Tudo bem. Diz um outro servidor, essa lei não é boa. Tudo bem, pode não ser boa, mas é lei. A lei, gente, sendo boa ou não sendo boa, a gente tem que cumprir, né? E se a lei não é boa, a gente pode aperfeiçoar. E isso aí é uma outra demanda que a gente resolve em outro foro. A gente não mostra insatisfação com a lei ou julga uma lei inoportuna negando matrícula para criança com deficiência. Isso não pode acontecer, isso é incabível. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.